Ei, gente, bom dia, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal. Eu me chamo Anne, eu tenho 33 anos e gravo aqui a minha rotina pra vocês, né? Mostro pra quem gosta de acompanhar esse tipo de vídeo. Gente, então, eu tinha mostrado pra vocês no outro vídeo que eu tava com muito medo de ser deportada, né, para o Brasil, na deportação em massa. E aí a gente foi visitar a nossa advogada, a gente foi conversar, a gente tava, né, ele tava muito bisado, por isso demorou, não conseguiu atender a gente. Tá aqui, esse é meu advogado, né? A gente foi lá. E ele tirou bastante dúvidas pra gente, assim, pra mim, me deixou bem tranquila. Gente, eu não sabia, mas eu possuo um visto chamado I-94, né? Ele mostrou pra gente que a gente tem um visto chamado I-94, que não é todo mundo que vem como a gente veio que recebe esse visto, né? Eu não sabia, mas ele falou, porque eu demorei muito a entrar com o advogado. Gente, eu entrei com o advogado só após 2 anos que eu estava aqui, né? E ele falou pra mim que se eu tivesse entrado com o advogado, com o processo, eu teria conseguido o meu documento em 30 dias, porque esse visto, gente, chamado I-94, ele possibilitou a gente de tirar o Permit Work e o Social Security. E eu não sabia, saber como é a falta de informação, né? E a imigração, gente, monitorou a gente através de aplicativo de celular por 1 ano e não me falou também desse visto que eu tinha direito, não sabia que eu tinha. O que aconteceu, gente? Não tem explicação, só tem explicação para a mão do Senhor nesse visto. Mas a gente acha que a gente pode ter ganhado ele porque lá no dia que a gente chegou na imigração tava tendo tinha muita gente, tava muito lotado, tava um dos dias que foi mais cheio. E eles pediram algumas pessoas para ajudar, né? Eles pediram os imigrantes mesmo, os homens para... Tô buscando aqui, gente, na minha memória, pra poder falar para vocês. Eles pediram o povo para ajudar, né? Os homens, pediram alguns homens para ser voluntário e eles nem se mexeram. Então, tipo, uns 5 homens foi, meu esposo foi um deles, né? O Rafael foi um deles. E ele trabalhou o dia inteiro lá, gente. Ele trabalhou com os policiais lá o dia inteiro. E a gente ficou lá na triagem bastante tempo, enquanto ele trabalhava. E aí, depois disso, a gente foi pra dentro, né? A gente passou pela triagem, foi pra dentro da prisão. A gente ficou preso lá 2 dias, 1 dia e meio, mais ou menos. E aí, cheguei, a gente tomou banho e tudo. Quando eu fui conversar com o pessoal, a gente ganhou comida a mais também, ganhou um banho extra. O pessoal falou que já tinha 4 dias que não tomava banho. E eu banhei os 2 dias que eu fiquei lá, tomei banho, porque eles deram pra gente isso, tipo, de bonificação. A gente tomou banho. E saí com esses papéis, eu não sabia, né, que eu tinha esse visto. Eu tô aqui com os documentos aqui, não sei se eu posso mostrar. Não sei se eu posso mostrar eles, esse documento. Mas vou mostrar pra vocês, assim, por cima, como que é esse visto. Ele chama Parole, né? Uma Parole, uma coisa assim, Parole. Eu não sei falar inglês, gente, eu não falo inglês. Mas em português, assim, ele tá escrito Parole, né? Eu vou tampar aqui. Deixa eu ver se tem algum número aqui que eu não posso mostrar. Então, ele é basicamente assim. Tá vendo? Tá escrito aqui Parole, tá vendo? É assim. E acho que eu vou até cortar essa parte que eu mostrei o vídeo. Deixa eu fazer assim. Espera aí que eu vou mostrar pra vocês. Tá vendo? Tá escrito Parole. Esse aqui é um visto. A gente ganhou esse visto e a gente não sabia. A gente não sabia o que significava isso, né? A gente achou que todo mundo recebia isso e não recebia. Fora que nossos documentos também, gente, nosso papel da imigração, ele não veio com data de corte marcada, não veio com nada. A única coisa que veio foi esse visto e algumas informações pessoal nossa. E o do papel certo vem uma data de corte já marcada, né? Veio uma data de corte marcada e o nosso não veio. E com isso o advogado nos tranquilizou, falou assim, gente, eles não podem deportar vocês. Eles não podem deportar vocês porque vocês têm uma parole e vocês têm um processo agora, né, com o juiz, né? E esse parole ajuda muito. Por quê, gente? É só pessoa, tipo,
foi uma bênção, assim, realmente do Senhor, porque só pessoas... não é pra todo mundo que eles dão esse visto. Tanto que eu conversei com algumas amigas que veio da mesma forma que eu, perguntei, pedi pra olhar se tinha, e realmente eu vi que não tinha esse carimbo. E o advogado me falou que isso ajuda muito no nosso processo, porque mostra que nós somos pessoas, tipo, de confiança e que realmente precisa estar aqui nos Estados Unidos. Então, gente, quando Deus faz as coisas, Ele faz perfeita, né? E às vezes a gente que é ser humano que não sabe dar valor, não sabe como agir, não sabe o que fazer com a bênção que Deus deu. Por isso que às vezes Deus não... Entendeu? Deus dá a bênção e você mesmo não sabe, né? O que fazer. Eu tava muito desesperada. Depois que eu fui lá no advogado, ele me tranquilizou muito mesmo. E ele só falou assim que a gente não pode cometer crime, né? Crime, gente, não é só assalto, não é só coisas assim. Dirigir sem carteira é um crime. Então, assim, eu não posso dirigir sem carteira e eu não tô conseguindo tirar minha carteira. Gente, me ajudem, please. Porque meu documento, eles não aceitam certidão de casamento. Acabei de vir de lá, tentei de novo. Só certidão de nascimento. O cartório onde eu fui registrada no Brasil, ele pegou fogo. E muitas informações foi para outros lugares. Mas, graças a Deus, a minha sogra conseguiu esse documento. Aí, gente, ela enviou pra cá. Acabei de vir do correio. E o que aconteceu com o meu documento? Chegou aqui, falou que estava com o endereço incorreto e voltou para o Brasil. E aí, eu não sei se ele ficou preso, tipo, alfândega. Eu não sei, eu sei que ele falou que estava com o endereço incorreto e ele não chegou. Só que minha sogra mostrou pra mim a foto, o endereço tá certo. Eu não sei o que aconteceu, que eles voltou pra trás com esse documento. E aí, gente, a minha sogra vai mandar novamente esse documento pra mim. E eu vou ficar de olho, né? E assim que chegar lá no correio, eu já vou lá e vou tentar tirar lá mesmo. Não vou ficar esperando chegar na minha casa, né? Porque ele ficou no correio até ontem. E se eu tivesse ido no correio, eu não sei se ele chegou a vir pro correio da minha cidade, porque eles alegaram que o endereço estava errado. Mas eu fui lá e ele falou que realmente não está lá. E ontem no sistema lá de rastreamento falou que até ontem estava lá, né, até 4 horas da tarde. E eu ainda pensei em passar lá, mas no sistema de rastreamento estava falando que ia chegar na minha casa dia 10. Então eu pensei, se na minha casa vai chegar dia 10, então eu tenho até pelo menos dia 12 para, se não chegar na minha casa, eu vou no correio, né? E, gente, chegou no correio e voltou pra trás, não ficou. Ficou lá, tipo, um dia. Chegou e voltou. 4 horas da tarde já tava indo embora. Então, assim, lutas, né? Mas eu creio que eu sou vencedora já, no nome do Senhor Jesus, né? E é isso, gente. Queria dar um parecer pra vocês. Não ficar com medo, sabe? Lógico que a gente tem aquele receio, né? Só que eu aprendi uma coisa com esse perrengue que eu passei. Eu aprendi que a gente não deve ficar buscando informações aleatórias. Tipo, eu tava muito desesperada e eu ficava conversando com o outro. Tipo, você que tá com um problema de imigração, você que tem documentos pendentes, você que veio de Caicai ou de visto, você também tem direito. Quem vem de visto também tem direito a um processo de asilo, tá, gente? Não é só quem vem pelo Caicai, não. Ou não é só também processo de asilo que existe também, tem outros processos também, né? E ele falou pra mim, o advogado, que com esse parole eu tô legalizado. Tipo assim, eu tô legal dentro do país, entendeu? Tanto que lá tá escrito que eu poderia até ir ao Canadá e retornar, só que eu vou até o Canadá? Não, né, gente? Eu não vou sair daqui, porque eu sei que se eu sair eu não volto mais. O medo, né? Enfim. Você que tá com problemas com a imigração, gente, busca um advogado. Não adianta você ficar conversando com o seu vizinho, com seus amigos. Ah, é porque eu vim de Caicai. Aí brasileiro é desse jeito, chega no trabalho. Ah, é porque eu vim de Caicai, porque isso, porque aquilo, porque eu fiquei preso, porque não sei quem foi, perdeu não sei o quê. Gente, nesses assuntos de imigração, a gente tem que ser mais reservado. Porque, gente, eu já dei muito com a cara na água de ficar ouvindo informação, o povo fala, todo mundo fala coisa negativa. Ninguém vai ter uma coisa positivo pra te falar. Você vem falar pra mim, eu tô ilegal aqui, eu não entrei com advogado. O que eu vou te falar? Nossa, você vai ser preso, vai ser deportada. Tipo assim, busca quem pode te dar uma palavra de conforto, busca alguém que pode te dar alternativa, alguém que pode te dar resultado, porque problema todo mundo tem. Aí você tem que vir com resultado, com coisa boa.
E só quem tem, tipo assim, é imigração, você tá devendo, você tá devendo custo, tá devendo alguma coisa, vai atrás de um advogado. Que, gente, é a melhor coisa. Por mais que seja caro, que você tem que pagar igual, gente, eu não queria de jeito nenhum pagar advogado. Eu queria ir pra casa, eu queria. A experiência que eu tive aqui, queria ir pra casa. Eu queria ir pra casa até julho, agora eu já falei pra você que eu queria ir embora. Só que você vem e você abre mão de muita coisa no Brasil pra vir. Então você tem que fazer pelo menos o mínimo que você veio pra fazer, entendeu? Porque senão não valeu nada a pena, entendeu? Não é só a experiência que conta, o resultado também conta. E por mais que seja caro, tipo assim, é muito caro, gente. É quase 60 mil reais se você for converter, né, um advogado. Você vai, você pensa, poxa, eu podia estar levando esse dinheiro. Só que não tem outra solução. Se acontecer alguma coisa, seu advogado tá ali pronto para te ajudar. É 100% certeza? Não, mas é a certeza que ele vai lutar pelo seu caso, né? Tipo assim, tem pessoas que vão presas, os advogados conseguem soltar. Então, assim, nada tá perdido. Se você tem um problema com a imigração, se você não tem advogado, busca um advogado. A primeira coisa que eu falo pra você, porque eu tava desesperada, minha cabeça tava um caos, eu tava tendo crises de ansiedade, eu não tava nem dormindo, com medo de deportação. Esses dias a migração tava aqui no meu prédio, fiscalizando pessoas, e eu tava com medo, eu não saí de casa. Eu falei, gente, eu vou ser presa e vou ser deportada, na minha cabeça, né? Só que não, gente, eu tava com um documento aqui e eu nem sabia que eu tinha ele. Então, tipo assim, foi muito válido eu ter ido no advogado. Eu fui num ótimo advogado. O meu advogado chama Gardini. Ele é excelente, gente. Ele é excelente advogado. Assim, não sei se alguém estiver aqui no estado estiver assistindo, eles são muito foda no atendimento, assim, nas coisas que eles têm pra falar. E é isso, eu passei aqui pra parecer pra vocês de como tá a nossa situação aqui agora, né? Tô um pouco mais aliviada, mas eu tenho uma preocupação ainda da minha carteira, né? Então, assim, eu não posso ser pega dirigindo também sem carteira. Então, até eu resolver essa questão da minha carteira, pelo menos naquela primeira fase, porque aqui é assim, você vai, faz exame de vista e passando no exame de vista, você marca uma prova online. Aí, nessa prova online, você faz a sua casa mesmo, passou essa prova online, eles te dão um papel que você pode dirigir do lado de alguém habilitado, né? Mesmo eu estando sozinha, gente, se alguém me parar, eu tô no processo de tirar a carteira. Eu tenho a primeira autorização de dirigir do lado de uma pessoa que tem carteira. Aí é muito também diferente por mais que quando você é pego dirigindo sozinho com esse documento, você perde seu processo, tem que começar de novo. Mas é melhor você mostrar que você tem autorização para dirigir temporariamente do que você ser pego e não ter nada, não ter documento, tá aqui ilegal, tá com processo em andamento, e aí é pego sem carteira e perde tudo por causa de bobeira, né? Então, assim, tem que correr atrás disso também. E também tem a questão que o advogado me explicou, que pessoas, gente, que eu tenho 2 anos e meio, vou fazer 3 anos em setembro que eu tô aqui, o advogado me explicou o seguinte, pessoas que vieram 2 anos antes, tem que passar perante um juiz, tem que ter no mínimo 3 audiências. Tem que ter no mínimo 3 audiências para poder ser deportado, asilado, negado. E quem tem menos e não tem advogado, não tem processo, esse daí ele tá solto no vento. Esse daí, se a polícia e a imigração pegar, ele pode ser deportado na mesma hora. Então, assim, depois na mesma hora não, vai preso, ainda fica um monte de tempo lá para depois ser deportado. Então, assim, se você também chegou menos de 2 anos, entre com o advogado, peça asilo. Mesmo que você sabe que você não vai ganhar. Por quê, gente? É muito difícil a pessoa conseguir asilo. Não é impossível, é difícil, mas não é impossível. Mas o advogado me explicou. Você tem 4 opções que pode acontecer com você. Você pode pedir asilo, ser negado e sair de lá com uma carta de deportação. Eles não vão te prender, não vão te acorrentar para te mandar para o Brasil. Não é assim que funciona também. Ou você pode conseguir o asilo, ser aprovado, ok, poder ficar, ter o asilo negado e não receber carta de deportação, o juiz deixar ficar, mas você não tem asilo, você não tem documento. Você não tem green card, né? O documento você ainda tem, que é o social e permit, você ainda pode utilizar o social. O permit, ele vence. O social é como se fosse um CPF, ele não vence, você pode utilizar ainda para fazer suas coisas. E você pode
ter seu caso arquivado. Ele falou, depende do juiz, depende se o juiz entender que seu caso não é tão grave, que você precise realmente ficar fora de todo o território brasileiro, mas que seu carro tocou, comoveu, sua história comoveu ele pode arquivar. Tem muito caso arquivado aqui, você não tem noção. Eu conheço, assim, umas 15 pessoas que arquivou o caso, tipo, bem fácil, não é difícil. Principalmente mães que têm crianças autistas, mãe que tem criança que participa da educação especial. Então, assim, gente, o advogado me explicou tudo tão bem, é um amplo leque. É um amplo leque de opções, entendeu? Não é assim, tipo, você atravessou a fronteira, você tá lascado, você vai ser deportado. Não, por mais que pode ser que negue tudo, que te dê uma carta de deportação, você tem direito a um processo, a um julgamento, no mínimo 3. E aí tem fora que o seu advogado vai recorrer à decisão. Então, assim, não é de qualquer jeito, não é como as pessoas falam, não é como alguns gostariam que fosse. Não é alguns que conseguiu o documento hoje, quer que escurrassem os que não tem. Não é assim, tá? Então, assim, se você assistiu até aqui, eu agradeço. Beijo, fiquem com Deus, ótimo dia pra vocês. Se inscreva, curta, comenta, compartilha, me ajuda, tá bem? Qualquer coisa, gente, vocês podem mandar perguntas pra mim que eu vou responder. E meu próximo vídeo agora vai ser mais minha rotina mesmo, tá? Se você gosta de vídeo de rotina, fica aqui comigo.